Teoria da dominância costuma dizer por aí que determinadas rotinas que os tutores gostariam de aplicar, como por exemplo fazer carinho nos seus cães, colocar para dormir na cama, pegar no colo, por exemplo, quando eles estão assustados, vai fazer com que o cachorro fique imaturo e que, portanto, vai mostrar comportamentos cada vez mais imaturos. Mas será que é assim? Dando carinho e colocando para dormir na cama ou deixando dormir aqui no sofá quentinho, emboladinho, nesse dia frio, é que o cachorro vai ficar imaturo? Então nesse vídeo aqui eu vou te explicar como que no adestramento positivo a gente entende o que é um cachorro imaturo e como que essa imaturidade acontece na vida desse cachorro. Será que é culpa sua? Você vai descobrir nesse vídeo. Eu sou o Kleber, adestrador, pai da Wendy. Bora falar sobre isso então. Bom, para quem quer a resposta rápida, a dominância não tem nada a ver com maturidade ou imaturidade. Pronto, se você só queria saber isso, então encerrou o vídeo para você. Agora, se quer entender os porquês da coisa, fica comigo que tem muita coisa aqui pra gente conversar ainda. Tem coisas que eram sabidas antigamente e tem coisas que não eram sabidas, e dentro dessas coisas não sabidas, algumas coisas não sabidas nem sequer eram imaginadas que poderiam não ser sabidas. Um exemplo disso são os estudos conduzidos por Skinner e por Pavlov, na verdade Pavlov e Skinner, porque um chegou antes do outro, sobre condicionamento clássico e condicionamento operante. Quando eles conduziram esses estudos, eles não tinham ferramentas tecnológicas, ciência avançada o suficiente para entender como se desenvolvia o cérebro de cada mamífero desse planeta. Aliás, os estudos são conduzidos até hoje, então não é possível que há 100 anos atrás, quando o Pavlov nos deixou, ele já soubesse que existia um cérebro que se desenvolvia por fases e que se modificava conforme as coisas iam acontecendo na vida dos bichos. Se só hoje os caras estão conseguindo formar consenso sobre isso, o Pavlov já sabia, então porque o cara devia ser um gênio e foi injustiçado no seu tempo, há quase 150 anos atrás. Então onde eu tô querendo chegar com essa conversa? Tem muita coisa no mundo que a gente sabe, tem muita coisa no mundo que a gente não sabe, tem coisas que a gente sabe que sabe e tem coisas que a gente não sabe que não sabe. Até um cabra vir e falar a respeito de física quântica, ninguém nem sabia que existia um negócio chamado física quântica. E agora que um monte de gente sabe e pesquisa física quântica, esse monte de gente que conduz experimentos e pesquisas com física quântica, sabe que não sabe um monte de coisa, mas antes não sabia que não sabia. Deu pra entender a diferença? Então tá bom, então eu tô te falando tudo isso por quê? Pra você entender que muitas e muitas coisas, principalmente se você está chegando aqui no canal pela primeira vez, se estiver fazendo isso aí, já dá um joinha, se inscreve, ativa as notificações, porque chegam vídeos que podem te ajudar. Se você não tá inscrito, você corre o risco de estar passando por um problema ou vir a passar por um problema simplesmente porque você ficou com preguiça ou não teve a boa vontade de ajudar o canal a crescer, de se inscrever e ativar as notificações. Então faz isso por você, que além de fazer por você, você ainda me ajuda. Mas voltando à história aqui então. Muitas das coisas que são hoje perpetuadas, são perpetuadas mesmo estando incorretas ou não assertivas de maneira adequada para a demanda de quem está consumindo a informação, porque as pessoas que propagam essas informações não sabem que estão desatualizadas. E não sabem porque ou não tiveram interesse de pesquisar e se aprofundar, ou porque quando tiveram a chance de aprender e de ouvir uma informação nova, refutaram de imediato, porque fugia por completo daquele mundo de informação, daquela caixa que já contém uma série de informações. E portanto, se as informações que essa pessoa tem são diferentes da informação que está chegando agora, ou só pode ser mentira ou não é verdade, e aí a pessoa dá início ao comportamento de refutar novas informações. Isso tem a ver inclusive com o traço de personalidade. Beleza, então uma coisa que as pessoas não sabiam a respeito do comportamento de cães é que existem fases de desenvolvimento emocional. E não sabiam porque ficaram estudando lobos em cativeiro e acharam que o ambiente de cativeiro era suficiente para entender tudo que era possível entender sobre um lobo. Pegaram uma caixinha, lacraram, fecharam ali com as informações. Aqui está completo, nada mais entra porque o que temos é suficiente. Então não se abriram para a possibilidade de existirem novas coisas. E uma dessas coisas são as fases de desenvolvimento do cachorro. Se você quiser entender um pouco mais sobre as fases de desenvolvimento dos cães e o que você tem que fazer em cada uma delas, tem aqui nos cards um vídeo, ou 3 vídeos na verdade, sendo mais específico, que explica direitinho cada uma das fases. São lives que estão gravadas disponíveis no clube de membros, você pode assinar a partir de R$5, você tem acesso pelo tempo que você quiser ficar. Todo mês, R$5, ou assinatura premium, te dá direito a vídeos exclusivos, além de tudo que já existe lá. Mas enfim, termina de assistir esse vídeo para você ver se você quer ou não entender cada uma dessas fases, o que você tem que fazer, como que você ajuda o seu cachorro a atravessar com maior qualidade de vida cada uma dessas etapas da vida dele. Mas enfim, o ponto aqui então é, hoje a gente sabe que existem fases de desenvolvimento emocional. Essas fases de desenvolvimento, elas estão relacionadas com as etapas que o cérebro percorre para se desenvolver até a sua maturidade. Maturidade emocional e maturidade comportamental. Não é porque
todo cachorro passa por essas fases que ele vai chegar à maturidade emocional e comportamental, porque isso vai depender da forma como ele foi conduzido através de cada uma dessas fases. E agora eu vou começar a explicar. Então, qual é a finalidade de um cérebro se desenvolver por fases ao invés de chegar pronto para o mundo, redondinho, 100% pleno para aproveitar todas as delícias e prazeres do que o planeta pode oferecer? Cada uma das etapas que o cérebro percorre até se desenvolver por completo vai formar gatilhos, e esses gatilhos vão formar comportamentos decorrentes desses gatilhos. Isso está relacionado com condicionamento clássico e sim com condicionamento operante. E não, condicionamento clássico e condicionamento operante não necessariamente estão relacionados com a aplicação de punição, mas sim a punição tem a ver com essas duas coisas, tanto a punição quanto a recompensa. Pois bem, cada uma das fases que gerou gatilhos e comportamentos decorrentes, se não for bem conduzida, tenderá a gerar looping de comportamento. O que é um looping de comportamento? Looping de comportamento é todo comportamento que teve início, mas que não teve fim. Ou seja, o cachorro, por exemplo, mostrou que queria morder porque ele está na fase de aprender o controle de mordida. Aí você foi e deu um cutucão na costela do seu cachorro para ele não te morder, por exemplo, ao invés de ensinar o seu cachorro a morder de forma adequada um recurso apropriado. Então, o comportamento de morder, que é necessário para o desenvolvimento do controle de mordida e necessário para o desenvolvimento neurológico correto, que vai trazer maturidade com o passar do tempo, teve início, mas não teve vazão e, portanto, não teve consequência adequada para o início do comportamento. Toda vez que um comportamento natural começa, mas não tem a sua completude alcançada, esse comportamento volta para o início. Ou seja, o cachorro quer morder, mas ele sabe que se ele for morder, ele vai receber uma punição. Então ele dá início ao comportamento de morder, mas ele não morde aquilo que ele ia morder com medo de ser punido. E aí ele vai morder alguma coisa que, se ele morder, ele não é punido. Por exemplo, o próprio rabo, a própria pata, vai ficar se lambendo, por exemplo, porque se ele morder a própria pata, ele também vai levar uma punição, porque o tutor não quer que ele se machuque e fique se mordendo, então vai e aplica outra punição. E aí esse cachorro dá início, mas não completa o comportamento e não aprende a viver com esse padrão emocional e esse padrão cognitivo. Cada looping de comportamento tem a sua consequência. Por exemplo, esse cachorro que iniciou um looping de comportamento porque ele aprendeu que ele não pode morder, porque aparentemente morder é errado, ele tenderá a se satisfazer com algo que não é necessariamente a demanda interna dele. Aprender a lidar com os ímpetos emocionais, com as reações fisiológicas e os comportamentos decorrentes dessas reações fisiológicas. Ou seja, o cachorro que começa a se mutilar e correr atrás do próprio rabo. Concorda comigo que esse é um comportamento estereotipado, comportamento repetitivo, compulsivo e, portanto, um comportamento pobre? Pois bem, o cachorro que não tem suas necessidades bem atendidas, suas fases bem conduzidas, tenderá a se satisfazer com o comportamento que ele mesmo mostra e que não traz uma consequência ruim, mas também não traz uma consequência boa. Pelo sim, pelo não, amigo, vamos evitar o sofrimento. É essa a matemática que o cérebro do cachorro vai começar a fazer nesse nosso cenário. Vamos pegar um exemplo de um comportamento que tem início a partir dos 5 meses ou após, entre aspas, né? Porque tem toda a questão do protocolo de socialização precoce. Vou deixar aqui nos cards para você entender um pouquinho mais. Vamos pegar um comportamento que tem início a partir dos 5 meses, que é o processo de socialização, que, só fazendo a necessária ressalva, o processo de socialização não começa a partir dos 5 meses. Ele começa no padrão operante da sociedade. A padrão operante da sociedade fala que o cachorro só pode sair para a rua a partir do 5º mês ou a partir do término do protocolo de vacinação. Não é bem assim que funciona, redundância proposital, vídeo nos cards. Mas no cenário atual, né, no cenário do vídeo aqui, no cenário hipotético do vídeo, a gente vai dar início então à socialização do nosso cachorro. Só que no treino da dominância, o cachorro que puxa tem que levar o puxão de guia, mas no treino da dominância não leva em consideração que esse cachorro tem os ímpetos de comportamento, os ímpetos de ação motivados por emoções, como por exemplo, interesse e curiosidade. Interesse de conhecer um outro cachorro, curiosidade de ver o que esse outro cachorro está fazendo, curiosidade de entender o que esse outro cachorro está tentando dizer com a linguagem corporal dele e por aí vai. Puxou guia, leva puxão de guia. Pois bem, aqui, dependendo da sensibilidade emocional desse cachorro, esse indivíduo está sujeito à formação de mais um looping de comportamento. Toda vez que ele sente curiosidade, interesse e desejo, ele vai ser punido, então ele não dá continuidade ao comportamento que saciaria esse interesse, essa curiosidade, esse desejo. Que tipo de looping de comportamento? Por exemplo, atacar a guia. Ou, mais imaturo ainda, pedir colo toda vez que ele vê um cachorro, porque ele sabe que ele não vai poder se comunicar com esse cachorro, porque ele será punido se ele tentar, mas ele sabe que ele é recompensado por pedir colo. O problema, meu amigo, minha amiga, é que um cachorro com 5 meses, ele já tá bem mais grandinho do que ele tava quando ele pedia colo no dia que chegou na tua casa. E dependendo do cachorro com 5 meses, ele já pode estar aí com uns 20, 25 quilos. E um cachorro com 20, 25 quilos te pulando e te pedindo colo, não é a coisa mais legal do mundo. E aí eu concordo que a imaturidade é um problema. Mas observa que a imaturidade não foi formada porque o cachorro está pedindo colo. Ao contrário, pedir colo é uma consequência desse cachorro não poder mostrar os comportamentos de forma adequada e não ser orientado sobre qual comportamento poderia entrar no lugar daquele que ele mostrava inicialmente. Então
Então até aqui eu te expliquei o processo de formação de um cachorro imaturo. Resumindo, isso está relacionado com as fases emocionais, com gatilhos e comportamentos decorrentes desses gatilhos, com a formação de looping de comportamento, com a aplicação de punição ao invés da orientação e reforço de comportamento adequado e alternativo, e também com a consequência de não saber viver em paz, viver bem, operar de maneira favorável num ambiente que esse cachorro ainda não aprendeu a viver. Qual é a consequência de tudo isso então? A consequência é que cada uma das fases que não foi bem conduzida na vida desse cachorro vai gerar gatilhos, comportamentos decorrentes e loopings de comportamento. Looping de comportamento também pode ser agressividade direcionada a outros cães, tá? Não aprendeu a socializar, sempre que vê um cachorro, vai mostrar comportamento agressivo para evitar a interação com esse cachorro. Então é isso que você vê normalmente, o cachorro que... com o tempo passa, com o tempo ele melhora. O cachorro tá com 8, 9 anos, ainda mostra comportamento agressivo, como se fosse aquele filhote que tinha 5, 6, 7, 8 meses. Mostra aquele mesmo vigor agressivo com 8 anos que ele tinha quando ele tinha 8 meses, por exemplo. Ou seja, um cachorro que tá com 8 anos se comportando como um filhote de 8 meses nesse nosso contexto aqui. Essas fases que não foram bem conduzidas, que não foram bem orientadas, que não geraram comportamentos saudáveis, é o que geram cães como, por exemplo, 5 anos de idade que ainda não sabem ficar sozinhos, que ainda sofrem de ansiedade de separação, coisas que eles deveriam ter aprendido até os 5 meses de vida deles. Gera, por exemplo, cães que com 3 anos ainda têm medo de andar na rua, porque com 3 meses deveriam ter sido expostos no protocolo de exposição precoce, protocolo de socialização precoce, mas ficaram dentro de casa porque os tutores não foram bem orientados. Então repara que a imaturidade não está relacionada com o cachorro pedir colo, com o cachorro dormir na cama. Maturidade ou imaturidade está relacionado com como foi conduzido o processo de aprendizado e de desenvolvimento emocional e cognitivo dos nossos cães. Como é que resolve esse problema da imaturidade desse cachorro? É adulto então, tá com 8 anos nesse exemplo que você deu, Kleber, ou tá com 5 anos, devia ter aprendido determinadas coisas, não aprendeu até agora, já era? Então, é aí que você se engana mais uma vez, as coisas que você não sabia que você não sabia. Tudo que existe na vida do cachorro pode ser resolvido, pode ser modificado. Sim, quanto mais velho, um pouco mais trabalhoso ou muito mais trabalhoso, vai depender de muitas variáveis, não é somente a idade que vai influenciar, mas, por exemplo, a taxa de repetição do comportamento, né? E não é você achar que a taxa de repetição do comportamento é alta, da sua cabeça. Eu acho que é alta, então não vou fazer porque... Não é você, tá? Tem, de fato, muitas e muitas variáveis, sendo que a taxa da repetição de comportamentos é uma delas. Mas, inclusive, para saber se a taxa é alta ou é baixa, você precisa de um negócio chamado conhecimento. Então, eu venho aqui no canal dividir conhecimento de uma maneira mais acessível, de uma maneira mais simples, menos aprofundada, menos estruturada, né? Porque no YouTube não dá para fazer as coisas de maneira estruturada, mas de uma maneira que seja pelo menos suficiente para que você tenha o ímpeto de ação, o interesse e a curiosidade de aprender cada vez mais. E se você quer aprender cada vez mais e entender o que é possível alcançar com o seu cachorro, vai rolar entre os dias 13 e 17 de junho a maratona O Melhor Cão do Mundo. Então lá eu vou te explicar como que o conhecimento sobre o comportamento de um cachorro pode te ajudar a alcançar o que você quer com o seu cachorro, independente da idade que ele tem, independente de ele ser muito imaturo ou pouco imaturo, muito maduro ou ainda muito reativo. Vou te explicar diversas coisas a respeito dos mitos que ainda são empregados na educação de cães hoje em dia. Vou te explicar o que você tem que colocar em prática para desenvolver comportamentos saudáveis para o seu cachorro. Vou te explicar como é que você tira o seu cachorro dos loopings de comportamento que você identificou só de ter assistido esse vídeo aqui. Então, se você curtiu esse conteúdo de hoje, espera para ver o que eu vou te entregar na Maratona O Melhor Cão do Mundo. 3 aulas ao vivo, online e gratuitas. Tudo que você tem que fazer para participar é clicar no link que está na descrição aqui, preencher os dados lá direitinho e entrar para o grupo do WhatsApp, porque no grupo do WhatsApp você aumenta as suas chances de receber as notificações dos dias e dos horários certinhos das aulas. Curtiu esse vídeo? Fez sentido para você? Se você curtiu, chegou até aqui, dá um joinha, se inscreve no canal, ativa as notificações, que é mais uma chance de você receber a notificação dos dias e horários das aulas da maratona. Um abraço, a gente se vê no próximo vídeo aqui do canal ou lá na Maratona O Melhor Cão do Mundo. Até mais!